Oi, gente, tudo bem? É muito bom estar com vocês aqui nessa semana que se inicia, a Semana do Trabalho de Parto. Meu nome é Calu Gonçalves, eu sou doula. Doula é uma acompanhante especializada de parto. Eu tive a honra de servir a mais de 380 nascimentos como doula e fotógrafa. E estou aqui agora à frente do Nascer Melhor, mas amparada por uma equipe muito especial para compartilhar com vocês deliciosas informações e muito poderosas sobre o universo do parto. Então, eu vou te contar que durante essa semana a gente vai ter várias dicas especiais com vários especialistas. E aí, essa minha palestra vai dar uma passadinha sobre tudo o que é essa semana do trabalho de parto, mas especificamente tudo o que acontece durante o trabalho de parto, né? E eu espero que com essas informações você sinta mais vontade de ver as próximas palestras para se aprofundar nesses temas. Quando a gente descobre que está grávida, assim como eu há 10 anos atrás, aquelas listrinhas são revolucionárias. Porque você descobre que sabe um pouco sobre menstruação, sobre fecundação, mas a gente sabe pouquíssimo sobre o parto em si, né? E as experiências que as mulheres hoje têm sobre parto são experiências bastante negativas. Então, o que se tem é, de um lado, médicos, assim, com um conceito de que realizar uma cirurgia é melhor, mulheres com experiências negativas de parto e algumas mulheres que começam a mostrar que o parto pode ser uma grande experiência muito transformadora e muito prazerosa durante todo esse processo. E é sobre esse parto que a gente deseja, aqui do Nascer Melhor, plantar a sementinha em cada uma de vocês, né? Mas a gestação, ela dura, né? Até mais ou menos 42 semanas, né? E o bebê está pronto para nascer a partir de 38 semanas. Até recentemente, esse número era 37 semanas. E aí, muitas vezes, cesáreas são agendadas antes do trabalho de parto. E, em geral, os pretextos que são colocados é colocado como se fosse arriscado continuar com essa gestação. Se a gente não tem informação, a gente não tem nem força para tomar qualquer tipo de decisão que não seja essa. Então, é por isso que a informação é uma ferramenta tão poderosa. Eu vejo a maternidade, a gestação e o parto como grandes portais de conhecimento, como se você fosse fazer uma grande viagem de peregrinação. E aí, quando você tem essa viagem, antes de fazer essa viagem, é importante saber quem vai estar com você, qual é o tamanho da bagagem, as condições climáticas, o que você precisa fazer para chegar até lá, né? E aí, quanto mais informação você tem, é lógico que a gente, como numa viagem, se abre para as possibilidades do desconhecido, mas você pode se preparar, né? É como ganhar um mapa, um guia e informações preciosas de quem já passou por essa viagem e pode compartilhar com você para que você faça essa viagem com bastante entrega e mais segurança. Então, a gente vai falar nessa palestra sobre várias coisas muito interessantes. A gente vai falar sobre as contrações de Braxton, a gente vai falar sobre a fase de latência, a gente vai falar sobre a fase ativa do trabalho de parto, eu vou te explicar como que é esse processo das contrações, de quanto em quanto tempo elas vêm, qual é a função da contração, né? O que o corpo precisa, a dança dos hormônios, a prostaglandina, a ocitocina. E a gente vai conversar sobre essas coisas até a saída do bebê, o período expulsivo e o cuidado com a placenta, que o parto só acaba quando a placenta sai.
Então, além de parir o bebê, a gente tem que ter todo o cuidado para parir essa placenta também, né? Então, a gente vai falar também sobre episiotomia, laceração e uma série de assuntos que envolvem cada etapa do trabalho de parto. Então, para começar, a gente vai falar sobre as contrações de treinamento. As contrações de treinamento são contrações que elas costumam se fazer presentes, mais ou menos, a partir das 16 semanas, mas muito mais frequentemente notados a partir de 20 semanas, né? Essas contrações de treinamento, elas são treinamento do corpo. A característica das contrações de treinamento são contrações que elas acontecem poucas vezes por dia, né? Elas são, em geral, indolores, mas às vezes elas podem apresentar algum incômodo. E se você estiver fazendo alguma coisa, estiver numa posição, o que pode acontecer é que se você muda, essas contrações param. Essa é a característica dessas contrações, né? Elas são chamadas de Braxton Hicks, né? Ou as contrações de treinamento. E elas receberam esse nome em homenagem ao John Braxton Hicks, um inglês, um médico inglês, que foi quem descreveu pela primeira vez. E essa contração, ela não apresenta nenhum risco, nem para a mãe, para o bebê. Eu já ouvi, assim, coisas bastante complicadas em relação a isso, de médicos que dizem que as contrações, elas deixam o bebê sem oxigênio. Isso não é verdade. Então, assim, essas contrações, elas apenas são uns sinais do corpo trabalhando, né? E elas acontecem normalmente, em geral, de 10 a 20 vezes por dia, e não mais do que 2 em 1 hora. Essa é uma característica importante. Elas param quando você muda de posição. Às vezes o bebê mexe e ela causa essa contração. E aí, enfim, ela some, assim, naturalmente. E elas duram menos de 1 minuto, elas não aumentam de intensidade. E, em geral, só uma parte da barriga fica dura, o que é diferente das contrações na fase de latência ou mesmo as contrações da fase ativa do trabalho de parto. E aí, se você tiver muita contração, se ela estiver fora desse quadro, vale a pena relatar para o profissional que está te acompanhando, porque você pode estar com algum fator. Um dos fatores mais comuns de ter contração é a infecção urinária. Então, algumas mulheres têm infecção urinária e não sabem, e aí é legal você falar que pode ter uma investigação e corrigir um problema, evitando problemas futuros, né? E aí é importante você saber perceber essas contrações, porque é para você não ir muito cedo para a maternidade. Porque uma das causas mais comuns que levam o que a gente chama de cascata de intervenções, e mesmo a cesariana, é a internação precoce. Quanto mais cedo você se interna, mais suscetível você está a uma série de intervenções desnecessárias. Então, por isso, você conhecer o seu corpo, conhecer o processo, é fundamental para que você tenha segurança de ficar mais tempo em casa e aproveitar o seu ambiente, né, os seus acompanhantes, tudo para que você tenha a liberação dos hormônios, né, que acontecem durante o trabalho de parto. São eles o que fazem o parto ser bem legal, bem prazeroso ou não, né? E aí tem fatores ambientais mesmo que ajudam você a soltar naturalmente esses hormônios ou que inibe, né? Então, por isso que você conhecer esse processo é tão fundamental para que você fique em segurança o mais tempo possível na sua casa. E aí agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os pródromos. Os pródromos, eles acontecem nas últimas semanas de gestação. Para algumas mulheres acontecem durante semanas, para outras por perto do bebê nascer. Os pródromos, eles são contrações um pouco mais frequentes, mas ainda sem ritmo. Mas aí você vai sentir a barriga toda ficar dura. Às vezes elas vêm de 15 em 15 minutos, 20 em 20 minutos, e aí some, né?
E esses pródromos, eles são normais, assim, em geral, assim, as gestações posteriores, né, segunda, terceira gestação, ali adiante, as mulheres costumam ter mais pródromos, né, porque o corpo já se conhece, já começa mais cedo a ter essas contrações. Os pródromos, ao contrário das contrações de Braxton, eles podem ser um pouco mais doloridos, um pouco mais incômodos, mas ainda não é o trabalho de parto. Às vezes a gente escuta histórias, por exemplo, de mulheres que falam, eu fui para o hospital, eu estava com muita contração, e aí eu não dilatava de jeito nenhum. E às vezes essas mulheres estavam em pródromos, né? Não estavam em trabalho de parto. E aí foi para o hospital, e o sistema, ao invés de mandar ela embora, de volta para casa esperar, não, fez intervenções que como não estava no momento certo, ali acabou levando a uma cirurgia algumas vezes. Então, é por isso que é muito, muito, muito importante você conhecer o que vai acontecer com você, para saber esperar, reconhecer e esperar em segurança, né? Para falar dos pródromos, é bem interessante falar sobre o que são as contrações, para que elas servem, né? As contrações, a gente tem uma formação, né? Assim, a gente tem o útero, que parece uma pera, o orifício está voltado para baixo, só que durante a gestação, ele vai se resguardar, você vai ficar com o seu colo do útero anterior ou posterior, ou seja, é uma forma de proteger o bebê, que o acesso do colo do útero, ele vai dar acesso a bactérias, ou seja, então o corpo dá uma guardadinha nele. É por isso que a gente fala que não deve fazer exame de toque, porque se você faz exame de toque durante a gestação, é muito difícil achar o colo do útero. O colo do útero está ali resguardado, né? Ou seja, para achar é muito doloroso. Tem que enfiar a mão, ficar procurando e tal. E a não ser que tenha algum tipo de fator de risco que seja necessário observar se esse colo do útero tem alguma alteração, no mais, os exames de toque são desnecessários, né? E aí, você tem ali, né, então, você tem o útero do formato de uma pera. Lá dentro do útero, você tem a placenta, que está aqui em cima, né? Ao redor, assim, da placenta, você vai ter a bolsa, e no meiozinho dela, você tem um cordão. E aí, o bebezinho está lá, dentro da bolsa, alimentado pela placenta, que é um órgão mágico que faz parte tanto da mãe quanto do bebê, né? Ele guarda características, sangue, enfim, dessas duas, ele é realmente um elo, né, entre os dois. E aí você vai ter dentro dessa bolsa líquido amniótico, e aí você vai ter essa bolsa dentro do útero, e o útero está fechadinho. E na ponta do útero, ainda para proteger ainda mais, tem um tampão mucoso, que ele parece uma clara de ovo, e ele é bem, bem grande, é como se fosse um pote assim, de geleca meleca na ponta, que ele é mais uma proteção para que bactérias não tenham acesso ao colo do útero. Então, o bebezinho está lá bem guardadinho, né? E aí isso faz com que a gente, né, a mulher grávida possa se sentir vontade de fazer sexo à vontade, sem problema, porque o bebê está ali guardadinho, não tem acesso, o pênis não chega no bebê, enfim. É super, ele está ali guardado, e qualquer ato de amor, com muito respeito, é sempre bem-vindo, né? E aí, quando começam as contrações, a primeira função da contração é pegar esse colo que está guardadinho e colocar ele em direção da vagina, né? É o que chama de centralização do colo do útero. Aí, regido por um hormônio chamado prostaglandina, você vai ter o apagamento do colo do útero, que é a distância desse colo, né? Ele vai ficando fino, ele vai aproximando. Então, você vai ouvir, assim, expressões como colo grosso. O colo grosso é como uma textura como da ponta do nariz. O colo, tá apagando. É como se fosse a textura do queixo. É um colo mole, um colo que está quase apagado. É uma textura como do lado. E essa distância, o que ela vai fazendo? Ela demonstra que as contrações, elas estão
elas vão começar a fazer um efeito de abrir esse colo do útero. Então, quem abre não é a bacia, quem abre não é a vagina, que também vai abrir, mas quando a gente fala de dilatação, a gente está falando do colo do útero, né? Lá dentro, a gente está falando desse órgão que se abre durante as menstruações, né? Ele se abre um pouquinho para escorrer o sangue, né? E ele vai se abrir bastante no parto para dar passagem para o bebê. Então, a dilatação é isso, né? A gente fala que é a abertura do colo do útero. Então, não é a vagina, não é a bacia que abre, é o colo do útero. E aí, a outra função da contração, a gente já falou da centralização, a gente falou da dilatação, é a descida do bebê. A descida do bebê significa o tal do bebê encaixar. A maioria dos bebês só encaixa em trabalho de parto. Então, se você ouviu falar que a pessoa fez a cesárea porque o bebê não estava encaixado, antes do trabalho de parto, ele vai encaixar, assim, pode encaixar antes, mas não é comum. Em geral, ele vai encaixar em trabalho de parto, né? Então, teve um cara chamado Lee, né, que definiu a mulher, segmentou a mulher, e aí isso tem a ver com a posição da cabeça do bebê. Então, você tem a bacia da mulher, e aí o bebê está flutuando lá em cima, né? E aí, as contrações vêm, o bebê, aqui está a bacia da mulher, ele começa a encaixar, né? Então, quando ele entra no começo da bacia, ele está no plano -2. Aí ele começa a entrar na bacia no -1. Aí no 0 significa que a cabeça dele encaixou na bacia. Quando ele está no plano 0, ele já está muito baixinho. Por isso que o bebê só encaixa quando tem muita contração. Em geral, quando a bolsa rompeu, pode ser que o bebê nasça com a bolsa também. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas aí o bebê encaixa e aí ele começa a coroar, né? Quando você vê assim os vídeos de parto, quando o bebê está no plano +1, começa a aparecer o cabelinho dele assim, no +2 a cabeça dele, no +3 ele nasceu. Então, essa coisa de o bebê não estar encaixado é um mito, né? Assim, é um dos mitos que a gente tem. E aí, você tem o tampão mucoso, né? Que eu falei. E aí, as contrações não tem nada a ver com o tampão, às vezes o tampão vai começar a sair antes mesmo do tempo. Ele não é um sinal de nada, se não tiver contração, ele não é um sinal de nada. Ele só é um sinal de que você está tendo alguma alteração, mas não requer preocupação. Ele se apresenta como uma clara de ovo, que pode vir com sangue marrom, esverdeado, rosa e um vermelho mais vivo. Quando ele tem uma coloração de vermelho mais vivo, significa que você pode estar tendo algum tipo de trabalho no colo do útero. Mas, em geral, ele é só um sinal. Agora, se você tiver bastante contração, você está em trabalho de parto, esse tampão começa a vir com bastante sangue, é um sinal que a gente observa que esse trabalho de parto está evoluindo. Sem precisar tocar na mulher, sem precisar nada, esses sinais mostram que esse trabalho de parto está evoluindo. Então, os pródromos, eles podem durar de um dia até algumas semanas, né? E elas são contrações geralmente sem ritmo, que elas duram, assim, de 35 segundos. E algumas mulheres, elas sentem muito desconfortos. Os pródromos, eles são uma parte do trabalho de parto. E, em geral, eles têm a função de centralizar o colo do útero e começar com esse apagamento, né? O hormônio que rege nesse momento o corpo é a prostaglandina. E uma coisa curiosa é que a prostaglandina é um hormônio que você vai soltar naturalmente em trabalho de parto, mas que é presente no esperma masculino. Ou seja, às vezes uma mulher com uma gestação mais prolongada e tal, os profissionais do parto dizem, olha, se você sentir vontade de namorar, é super benéfico. Que além de você ter ocitocina, em geral na hora do orgasmo, você também vai
ter essa prostaglandina no colo do útero, que vai ajudar nessa abertura naturalmente, né? Então, é uma boa dica se você já está tendo pródromos e, enfim, pode ajudar a engrenar esse trabalho de parto. Mas todas as coisas que a gente faz no parto, a coisa mais importante que eu acho, e que a grande lição, assim, que essa questão do parto e do nascimento mostra que não vale a pena acelerar a vida, assim, né? A gente já vive uma vida muito acelerada. Não faz o menor sentido querer acelerar essa vida. Então, é a gente aceitar o tempo das coisas e se adequar ao tempo das coisas, sem querer que as coisas sejam mais no nosso tempo, né? Esse eu acho que é a grande lição, assim, que a gente pode também oferecer para os nossos filhos, assim, né? Durante o trabalho de parto, respeitar o tempo deles, aceitar cada processo, dure o tempo que durar, claro, com segurança, e respeitar também esse tempo que não precisa ser acelerado. Mas se você tiver com vontade de namorar, pode ajudar nesse processo. É muito comum, assim, nos pródromos e mesmo no início do trabalho de parto, as mulheres sentirem uma alteração intestinal. Isso é o corpo também trabalhando para que esse intestino esteja mais limpo possível na hora do parto. É como algumas mulheres sentem quando estão menstruadas, elas ficam com um pouco mais, com o intestino um pouco mais solto. Então, isso também é bem comum de acontecer no trabalho de parto. Muitas mulheres falam assim, ai, calor, eu posso tomar alguma coisa para dor de barriga, né? Aí eu já fico desperta, assim, porque eu tô com muita dor de barriga. E às vezes é o início do trabalho de parto, mas não quer dizer que você está com dor de barriga vai ser o início do trabalho de parto, mas pode ser um sinal. Aí logo depois vem as contrações mais ritmadas, e aí, assim, a única coisa que é certeza de que você está em trabalho de parto são as contrações frequentes, fortes, que vêm, elas começam a vir com ritmo, 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, né? E aí você vai ter uma alteração no colo, esse tampão começa a sair com mais sangue, e aí essas contrações vêm e elas vão ficando mais intensas. Só que daí você está em trabalho de parto mesmo quando você tem 3 contrações em 10 minutos. Ou seja, quando essas contrações estão vindo de 3 em 3 minutos, mais ou menos. Aí que você está em trabalho de parto ativo, né? Antes disso, é só o corpo ainda no seu processo de centralizar o seu colo, de promover esse apagamento do colo do útero, né? Então, é muito importante você saber disso. É bem interessante saber que muitas mulheres nos pródromos acabam se internando, né? Porque elas não conhecem, elas acham que a contração já está forte, né? Mas se ela não tiver um ritmo, não está em trabalho de parto. Então, e também assim, é importante você saber, a dilatação e o apagamento do colo do útero na mulher da primeira gestação ou primeiro parto, né? Tanto faz, acontece primeiro o apagamento e depois a dilatação. Então, por isso que o primeiro filho demora mais, né? No segundo filho, esse apagamento e essa dilatação acontecem juntos, né? Segundo filho, o que eu quero dizer, no segundo parto normal. Então, o que vai acontecer se essa mulher está, né, tá grávida do primeiro filho ou vai ter o primeiro parto, você tem que procurar assistência, ir para um hospital quando você tiver 3 contrações em 10 minutos por mais de 1 hora e essas contrações terem a dor dela durar pelo menos 45 segundos ou mais. Se forem contrações muito curtas, também não é. Você não está em trabalho de parto ativo. Já no segundo filho, como esse apagamento e essa dilatação acontecem juntos, quando você tiver com contração de 5 em 5 minutos por mais de 1 hora, já está a hora boa
de procurar assistência ou acionar a sua equipe, né? Então, essa é uma informação muito, muito importante. Nessa fase, o que você pode fazer? Escrever uma carta para o seu bebê, relaxa bastante, caminhar, descansar, comer bem, se alimentar, mas descansar é fundamental. Porque às vezes as mulheres querem que o trabalho de parto comece antes, aí vai andar, vai fazer compra, vai... Se você está fazendo isso para acelerar o processo, puxa, a hora que você precisar dessa energia para o trabalho de parto, aí você vai estar muito cansada, né? Então, assim, o que eu recomendo mesmo é que você descanse, né? E uma coisa boa que você pode fazer é levar uma bola de pilates para o banheiro, colocar lá no chuveiro, aí vem a contração, você dá uma reboladinha, aí ela passou, você encosta a cabeça, assim, dá uma descansada. Essa é a melhor coisa a fazer. Aí volta, vai para a cama, fica de quatro, apoia na bola, assim, ou apoia numa montanha de travesseiro. Isso ajuda muito. Descansar é fundamental. Fundamental. E tem uma dica também que quando você está com pródromos, assim, tomar um banho de pelo menos 65 minutos. Porque o banho tem uma coisa que é muito mágica. Ou ele vai fazer sumir esse trabalho de parto, ou ele vai fazer engrenar. 65 minutos. Enfim, é o dia que as questões ambientais têm que ser deixadas de lado. Mas é bem importante você fazer isso. Tem que tomar esse banho para ou ativar ou te descansar. E às vezes depois de uma noite de sono, assim, às vezes a mulher está com muito pródromo, ela toma um banhão, esse trabalho de parto para ela descansar e depois retoma, né? Então, isso em geral acontece. Então, se abra para essa possibilidade. Ou, né, você vai tomar esse banho, aí o negócio vai esquentar. E aí, sobre a dor, essa é uma hora boa de você encontrar o seu ritmo com essa companheira que não é tão comum da nossa vida, né? Então, é por isso que eu gosto de lembrar que a dor do parto é uma dor de vida. É uma das poucas dores que existe, de quanto maior, melhor as coisas estão. De quanto mais presente, mais perto de estar com o seu bebê você está. Então, aceite, se entregue, confie e agradeça cada vez que as contrações vierem, porque são elas que vão trazer o seu bebê. E elas são tão desejadas por mulheres que queriam entrar em trabalho de parto e por N motivos não puderam. Nossa, sentir essa dor da contração é sentir o poder máximo do seu corpo atuando. E tem uma frase que fala assim: dor é veículo de consciência. Dor não é sofrimento. Sofrimento é violência. Quando a gente escuta relatos ruins sobre a dor do parto, em geral eles estão associados à má assistência ao parto, porque essas mulheres têm marcas de violência e que elas atribuem isso ao parto. O parto em si é dor, e a dor que vem e vai. E uma dor que vem e vai com massagem, com bola, com chuveiro, uma dor que vale a pena. Dos 382 partos que eu acompanhei, alguns tiveram anestesia, mas das mulheres que conseguiram parir naturalmente, nenhuma se arrependeu. Aliás, as que cederam a anestesia por N motivos, elas falam: ai, Calu, eu aguentava mais um pouquinho, viu? Eu me arrependi de tomar anestesia. Então, isso aqui vale a pena. E aí, voltando a essa questão, quando você tiver com os seus pródromos, ainda não tiver ritmado, não tiver com padrão de construção, fique em casa, sabe? Porque o hormônio que agora vai começar a atuar é a ocitocina. E a ocitocina é um hormônio tímido, né? Ela é um hormônio que precisa de segurança, de relaxamento. Então, por isso que eu te falei do chuveiro, do escalda-pés, da massagem, tudo isso vai ajudar. A ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio que faz a gente, por exemplo, na hora do sexo. Então, as mesmas condições que você precisa para ficar assim, com bastante vontade de fazer sexo são os mesmos que você precisa para ter bastante ocitocina no parto. Então, um ambiente quente, a meia luz, massagem, dançar, música, tudo isso vai ajudar na liberação da ocitocina. Agora, a adrenalina,
né? Alguém te pedindo muita informação, médico te tocando, um ambiente frio, tudo isso vai fazer com que a ocitocina desça e esse trabalho de parto, ele vai precisar de que esse ambiente de novo se reequilibre para que você se sinta confiante, para que essa ocitocina ela atue naturalmente. Então, por isso, fique o mais tempo possível em casa. Isso é muito importante. E aquelas mulheres que falam assim, eu fiquei em trabalho de parto tanto tempo, mas eu não tive dilatação, ninguém da minha família tem dilatação. O que não tiveram foi tempo para ter a dilatação. Porque toda mulher tem dilatação. Tem a mulher que vai dilatar em 40 minutos, como eu. Tem a mulher que vai precisar de 70 horas, como o parto mais longo que eu acompanhei. E não são 70 horas de dor, são 70 horas de um processo, né? O trabalho de parto acelera e desacelera, né? E essa mulher teve o seu tempo respeitado. Então, o que em geral acontece é que você não tem um sistema que dá o tempo que a mulher precisa para dilatar. Então, não existe falta de dilatação, né? Não existe. O que existe é uma falta de tempo para essa mulher dilatar. Então, agora a gente vai falar sobre a fase de latência, né? A fase de latência, ela pode durar de 12 a 14 horas, né? Um intervalo que pode variar de 5 a 10 minutos. E a partir do segundo filho, caso a mãe já tenha passado por um trabalho de parto normal, é aquilo que eu falei, o apagamento acontece junto com a dilatação. É por isso que o tempo no segundo parto é de 8 a 12 horas e o outro de 12 a 14 horas. E aí a fase de latência, as contrações ainda elas são curtas, né? Elas já são mais frequentes, elas podem estar no padrão de 5 em 5 minutos, né? Isso para o primeiro parto. E aí, elas são, em geral, duram uns 30 segundos, não mais que isso. E aí, o que é importante você fazer? É fazer com que você continue sua vida, porque se você parar ali, né, para fazer alguma coisa, ficar esperando, ficar muito ansiosa, esse parto às vezes vai ficar meio paradinho. Então, a melhor coisa a fazer é você continuar com a sua vida. E aquela dica que eu te dei com os pródromos, né? Você descansar entre as contrações, banho de chuveiro, escaldapés, enfim, ficar mais em casa, evitar atender telefone, evitar falar que você está atendendo alguma coisa, porque às vezes amigos, parentes ficam, e aí, nasceu? Ai, já foi para o hospital. Então, se preservar também é bem importante, né? E aí, à medida que você for tendo esse processo, vai encontrando um jeito de lidar com a sua dor, porque isso vai ser fundamental para o sucesso do seu parto. Em geral, na fase de latência, como eu falei, você vai ter a prostaglandina, e aí você vai ter a centralização do colo do útero, você vai ter o apagamento, mas não necessariamente vai ter dilatação, né? No segundo parto, em geral, você já vai ter as duas coisas juntas. Mas, então, não se preocupe, porque às vezes as mulheres falam assim, nossa, mas já passou tanto tempo e tal. Você só está em trabalho de parto ativo e que aí, né, a dilatação vai ser relativamente relevante, né? Quando você tiver 3 contrações em 10 minutos no primeiro parto e de 5 em 5 minutos no segundo parto, ou subsequentes, né? Terceiro parto. E aí você pode procurar assistência, que aí você já vai ter alguma dilatação. Em geral, você esperou 1 ou 2 horas com esse padrão de contração de 3 em 3 minutos, você vai chegar na maternidade com mais ou menos uns 5 centímetros, que é o ideal do mínimo para internação, né? Em geral, nessa fase, o bebê começa a dar uma descida, uma encaixada, e aí as mulheres costumam confundir isso com a ruptura da bolsa, né? Então, para ter certeza que é a bolsa, você coloca um pano, uma fraldinha no meio das suas pernas, e aí você vai cheirar essa fraldinha
e vai ver se ela tem cheiro, o líquido amniótico tem um cheiro parecido com o cheiro do esperma, né? Então, se não, você vai ver que a xixi, uma fraldinha branca, vai te mostrar mesmo pela coloração, pelo cheiro, né? E aí é uma boa dica, né? Aí mais para frente a gente vai falar sobre a bolsa, mas isso é uma boa, às vezes quando a mulher tá com esses pródromos, em geral às vezes tem um escape de xixi que é do posicionamento do bebê, e que isso não é para correr para a maternidade, não é assim que as coisas funcionam no parto, né? Não é que nem novela, assim, rompe a bolsa, assim, todo mundo correndo, né? Dá tempo de esperar. A bolsa é só mais um sinal. Tem mulheres que a bolsa rompe fora do trabalho de parto e pode esperar em casa sem problemas. Então, essas são as dicas que eu dou para você sobre a fase de latência. Essa foi a primeira parte da nossa palestra. Eu quero te convidar para que você assista a próxima palestra, em que a gente vai falar sobre a fase ativa do trabalho de parto, o período expulsivo, a saída da placenta e o primeiro contato com o bebê. E aí a gente encerra, nesse primeiro dia, todas as fases do trabalho de parto. E nas palestras posteriores, vamos aprofundar em alguns temas, como a massagem no períneo, detalhes de cada fase do trabalho de parto. E aí a gente vai aprofundar como usar métodos não farmacológicos para alívio da dor, vai abordar um pouco dos procedimentos mais técnicos de cada fase do trabalho de parto. Então, eu te convido para ficar até o final dessa palestra e assista até o final, porque eu vou te contar como que você pode ingressar no programa Nascer Melhor e ter benefícios maravilhosos que a gente preparou para você. Então, fica até o final e eu te encontro na próxima palestra. Um beijo e até a próxima.